Então aqui nessa aula eu vou apresentar caixas de confirmação. Então a gente pode dar um ok ou não, né? Ou sim ou não, ok, cancelar. Tá? Então aqui no caso eu vou só usar o mesmo código da aula anterior, onde a gente montou aquele programinha de carros e pessoas. Tá? E daí eu só vou fazer isso aqui, ó. Eu preciso de uma confirmação. Então, vou colocar aqui o joption pane.input, deixa eu ver, deixa eu achar qual que é a classe. showConfirm, é showConfirm, showConfirm dialog, tá? Então, é uma caixinha de confirmação. Então, a gente clica aqui nela, passa null aqui, porque a gente... Essa parte aí... Por que eu passo null? Ah, porque isso daqui é uma coisa mais para frente, quando a gente estiver usando mesmo em sistemas grandes. A gente pode fazer uma referência para telas. Tá? Então, aqui, no message, é onde a gente vai fazer a nossa pergunta. Ó, deixa eu ver qual que é o tipo de dados que ele retorna para mim. Então, eu coloquei esse método, deixa eu ver, ele me retorna um inteiro, ó. Tá vendo só? Ele me retorna um inteiro, de acordo com a nossa resposta, tá? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta. Ó, deseja ver o resultado da divisão, tá? E daí finaliza. Como ele retorna um inteiro, pode ver que ele retorna aqui um inteiro, ó. Vamos aqui, ele retorna, ó, um inteiro. Então, eu tenho que colocar aqui o inteiro, ó. Resposta igual, certo? Se eu não me engano, vamos ver, deixa eu imprimir no console para eu ter certeza de qual que são os valores que ele retorna. Resposta. Vamos aqui executar. Vou colocar aqui um breakpoint aqui. Então, ó, 9 carros, ok, 2 pessoas. Aí ele vai dar essa mensagem aqui pra gente, ó. Seleciona uma opção, ó. Deseja ver o resultado da decisão. Aqui eu escrevi decisão, né? Escrevi errado, mas é divisão. Então, no caso, ele tem valores inteiros para sim, não e cancelar. Então, vamos dar um sim aqui, que ele vai imprimir no console pra gente. Vamos ver aqui no console. Ah, o breakpoint está parado. Que ainda, mas o sim é 0. Dá um F6, sei lá, continuou. Aí aqui ele mostrou a mensagem no final pra gente. Então, deixa eu entrar aqui, dar um Ctrl. Eu vou dar um Ctrl e vou clicar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Questão message. Deixa eu ver. Aqui no Java a gente consegue ver. Aqui, ó, yes, sim é 0, não é 1 e cancelou é 2. E ele tem um OK Option também, que depende da caixinha que a gente está usando. Ele também é 0, ó. Yes, e para OK também é 0. É a mesma coisa, ó, 0. Então é 0, 1 e 2. 0 é para sim, 1 é para não e o outro é cancelou, tá? Então, no caso, se ele deu um sim, você pode ver que agora todos os conceitos que a gente está aprendendo, a gente está usando agora. Então, se a resposta, lembra do operador de igual? Se a resposta for igual a 0, então foi sim. Ele quer ver o resto ele quer ver o resultado da divisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, divisão para pessoas deu, eu vou colocar só a divisão. Que é de acordo com a pergunta. Deseja ver o resultado da divisão? Aí, se ele respondeu sim, ok. Vai mostrar para mim, porque foi 0.
E daí eu vou fazer outra pergunta para a pessoa. Fazer outra pergunta. Depois que ele faz essa pergunta, eu vou fazer outra. Ó. Resposta. Aí, no caso, eu uso a mesma variável. Tá? Por quê? Eu não preciso ficar declarando variáveis diferentes para fazer a mesma coisa. Eu já vou usar essa variável de resposta. Então, eu não declaro ela mais. Eu apenas uso. Então, essa variável de resposta estou usando pela primeira vez aqui, por isso que eu estou declarando. Tá? Daí usou aqui para obter o valor da pergunta. Mostrou ou não, depende se clicou em OK, clicou em não vai mostrar. Continuou, usou a mesma variável para outra pergunta. Deseja ver o resto daí. Aqui vai ficar o resto da divisão. É a mesma coisa, ó. Se a resposta for igual a 0, que é OK, a gente acabou de ver aqui, que o yes é 0, certo? Daí a gente vai mostrar, vamos dar aquela mensagem do OJ, optionPane, show message dialog, que a gente passa num, e daí o resto da divisão daí a gente calcula passando a variável de resto. Beleza? Então vamos aqui executar. Vamos lá, ó. Quantidade de carros, 9. Quantidade de pessoas, 2. Aí ele perguntou para mim, ó. Tá aqui nessa linha, ó. Deseja ver o resultado da divisão? Sim. Olha lá. Divisão para pessoas deu 4. Aí deu OK. Daí ele foi para outra pergunta. Deseja ver o resto da divisão? Aí sim. O resto da divisão é 1. Tá vendo? Aí acabou o nosso programinha. Vamos executar de novo. Vamos lá. 9 carros para 2 pessoas. Daí, deseja ver o resultado da divisão? Não, ele não mostra. Aí, como eu cliquei em não, ele não vai mostrar para mim o resultado da divisão. Que é essa aqui, ele passa por fora. Tá? E daí, deseja ver o resto? Daí, ele está perguntando aqui para mim. Se eu clicar em não, também não mostra para mim, né? Porque ele não entra nas condições. Ele não identifica que eu dei sim. Né? Então, daí ele não vai mostrar. Mas se for para mostrar, você vai dar OK. 9, 2, deseja ver o resultado? Sim, mostra para mim. Foi para outra pergunta, deseja ver o resto da divisão? Aí, sim, está retornando 0, vai mostrar a mensagem para mim. Tá vendo? Aí você tem as outras opções. Né? No caso, mostrou que sim, quer visualizar? Beleza, mostra. Aí você, tá, não quer visualizar, não quer. Aí você pode fazer outra coisa. Você pode fazer outra coisa. Só vou imprimir aqui no console, por exemplo. Não quis ver o resultado. Né? Mesma coisa. O else aqui. Poderia fazer outra pergunta, fazer outro processamento. Nosso programinha começa a tomar forma aqui agora. 9 por 2. Deseja ver o resultado da divisão? Clicar em não, ele vai mostrar no console. Olha lá, ó, não quis ver o resultado. Não quis ver o resultado de novo. Tá? Então daí o nosso sisteminha ele começa a ele começa a criar forma, começa a ficar dinâmico. Então daí você pode pegar, pode brincar com algumas coisas a mais aí, né? A gente sabendo a entrada de dados, confirmação, caixa de mensagens e saída, a gente já consegue aí começar a montar várias coisinhas legais para se divertir.